Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A experiência de Herodes, que São Lucas narra nesse trecho, é a experiência de ouvir falar de Jesus e, sobretudo, de ouvir falar sobre as coisas que ele fazia. E esta notícia, esta experiência de ouvir falar de Jesus, provoca nele duas reações. A primeira é de perplexidade e a segunda, talvez, de curiosidade, ou alguma coisa mais que isso. Mas o Evangelho diz que ele queria ver Jesus, queria conhecer Jesus. Duas reações, portanto: perplexidade e o desejo de ver Jesus. Por que perplexidade? Porque as pessoas diziam que João Batista era Elias que tinha voltado. Ou então, outras pessoas diziam que ele era um dos antigos profetas que tinha ressuscitado. Então ele ficava perplexo. Mas perplexo mesmo ele ficava. E aí posso dizer que ele perdia o sono porque alguns diziam que ele era João Batista. E Herodes tinha mandado degolar João Batista. Então, por causa disso, ele queria ver Jesus. Para quê? Para confirmar se era João Batista ou não. Certamente ele temia João Batista ressuscitado. Ele diz no texto: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? Então é isso apenas que o Evangelho, no trecho de São Lucas que nós ouvimos hoje, afirma. A experiência de Herodes, que foi de ouvir falar de Jesus e das coisas que ele fazia, e as reações que essa notícia causou nele: perplexidade e o desejo de ver Jesus. São Lucas, caprichosamente, trará novamente Herodes na história de Jesus, bem depois. Aqui nós estamos no capítulo 9 de São Lucas, no capítulo 23 de São Lucas, versículos de 6 a 12, digamos que Herodes atravessa o caminho de Jesus mais uma vez. E desta vez foi durante o julgamento de Jesus. Lá nesta passagem posterior diz assim, diz que quando Pilatos soube que Jesus era galileu, que portanto estava sob a jurisdição de Herodes, e que naqueles dias Herodes estava em Jerusalém, enviou Jesus para Herodes. Herodes, então, ficou muito contente ao ver Jesus, pois há muito tempo desejava conhecê-lo, como diz o Evangelho que nós ouvimos hoje.
pelo que ouvia dizer dele e esperava ver algum milagre feito por ele. Há muito tempo, Herodes queria ver Jesus por causa das coisas que ouvia falar dele e sobre o que ouvia dizer dele, que era João Batista. Esperava ver algum milagre. Então, Herodes, estando com Jesus, fez-lhe muitas perguntas, mas Jesus nada respondeu. Então, Herodes, após tê-lo escarnecido e desprezado com seus guardas, mandou vestir-lhe uma rica túnica de dignitário e o remeteu de volta a Pilatos. Lá o evangelho é muito caprichoso em dizer: e nesse mesmo dia, Herodes e Pilatos, que até aquela hora tinham sido inimigos entre si, tornaram-se amigos. Herodes, portanto, depois de perplexo por ouvir falar de Jesus, desejoso de conhecê-lo, de vê-lo, para certificar-se de que não se tratava de João Batista ressuscitado, não fez nada além de desprezar Jesus e dar uma pequena colaboração para que Jesus fosse condenado por Pilatos, além de ter ficado muito agradecido a Pilatos por ter podido tirar aquela sua antiga cisma. Herodes, portanto, entra no caminho de Jesus com a mesma experiência extraordinária de ouvir as coisas maravilhosas que Jesus fazia, de ter tido o questionamento que todas as pessoas poderiam ter: quem é ele? Este homem que faz essas coisas. De até desejar ver Jesus, mas com o coração fechado, girando em torno de si mesmo, única e exclusivamente preocupado em saber se Jesus comprometeria a sua vida, o seu reinado, o seu ego, quando ele percebe que Jesus não ameaça em nada a sua condição, aquela que ele desejava conservar, ele faz a sua escolha. Jesus não serve para nada para ele. Ele então despreza Jesus e fica amigo de quem poderia condenar Jesus. Por incrível que pareça, essa história, que parece não dizer respeito a nós, também diz respeito a nós. Talvez as nossas primeiras moções para saber sobre Jesus sejam relacionadas a nós mesmos. Ouvir falar sobre ele, ficar perplexo, ficar curioso, desejar saber quem ele é e o que ele pode significar na nossa conduta, desejar saber se ele vai desestabilizar a nossa vida, se ele vai tirar a nossa tranquilidade, se ele vai desbancar o nosso reino, se ele vai nos tirar do centro das atenções da nossa vida. E como ele mesmo diz em outra passagem, é exatamente isso que ele vai fazer. E ao final, fazer a nossa opção. Se nós o consideramos alguém que nos incomoda, ou se nós o consideramos alguém que não merece crédito, nós também o ridicularizamos, o escarnecemos e o entregamos ao mundo e àqueles que desejam matá-lo. Rezemos. Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.